tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de fisiologia. Hoje a gente vai ver o sistema nervoso. E assim, já vou avisando que provavelmente vocês podem escutar uns gritos do Vicente ao fundo, porque ele tá brincando no quintal, tá? Mas vamos lá. Continuando, vou tentar falar mais alto hoje para ver se melhora o áudio. E espero que vocês tenham gostado da aula do sistema excretor e aguardo o retorno, gente. Eu preciso saber se vocês estão conseguindo entender, conseguiram compreender os assuntos, estão com dúvidas. Então posta a dúvida, me procura, manda mensagem para a gente conseguir esclarecer, que provavelmente esse assunto não vai ser trabalhado na televisão. Vocês viram lá, a primeira aula foi genética, e eu quero conseguir acelerar as nossas aulas de fisiologia para acompanhar a professora de genética. Achei bem bacana a aula de ontem, hoje tem outra, vamos ver como que vai ser, mas eu tô achando bem bom. E daí a gente vai retomando esses termos que ela usou e, assim, genética é exercício. Uma coisa bem importante que ela falou, que eu quero reforçar aqui, é a importância de vocês lembrarem daqueles termos e conseguir entender esse início. Aí é passo a passo, vai entrando uma coisinha, outra, e para você conseguir compreender os exercícios. Mas isso a gente vai ver. Eu quero gravar ainda a aula de sistema endócrino e sistema sensorial para vocês. Então a gente finaliza fisiologia, tudo bem? Então vamos lá. Sistema nervoso, né? Aqui tem uma imagem do neurônio, para vocês terem uma ideia das ramificações que ele tem. No nosso corpo a gente tem milhares desses neurônios, né? E é esse neurônio, esse sistema, que vai controlar o funcionamento de todos os outros. Então ele é o carro-chefe, né? Ele que controla a função e integra o funcionamento do nosso organismo. Então ele vai conseguir relacionar o sinal que o sistema cardiovascular está enviando e dar uma resposta junto com o sistema respiratório, né? Então ele consegue fazer essa junção. Ele vai funcionar através da transmissão de impulsos nervosos, né, que são lá na região das sinapses que vai acontecer. E ele também tem relação com o sistema endócrino. Por quê? O sistema nervoso, ele faz um controle direto e rápido do nosso corpo. E o sistema endócrino, ele faz um controle demorado, digamos assim, mais lento, mas também controla. Então ele vai lançar um hormônio na circulação sanguínea, esse hormônio vai junto com o sangue até chegar no órgão-alvo e vai promover aquela ação, né? Então também faz um controle, mas é um controle mais lento, né? O sistema nervoso não, ele manda a informação milésimos de segundos depois, a gente já está executando. Tá? Ele é dividido numa porção que a gente chama de sistema nervoso central e uma porção que a gente chama de sistema nervoso periférico, né? O sistema nervoso central que tem o controle geral mesmo. Então ele vai ser formado pelo encéfalo, que fica na região do crânio. Então a gente vai ver que ele é dividido em partes, não é uma coisa só, então a gente não tem só cérebro na cabeça. E pela medula espinal, né, ou espinhal, que ela fica aqui na região, né, da nossa coluna, bem na parte interna da coluna. E é ele que vai processar e dar a informação direta, né? Então é ali que tem o processo de processamento, mais na parte do encéfalo, mas na medula também tem algumas ações de reflexos, principalmente, que ocorrem ali. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios, é ele que vai conduzir essa ordem que saiu do sistema nervoso central para o resto do nosso corpo. Então ele vai interligar o sistema nervoso central com os outros órgãos. Então ele vai ser formado a partir de nervos, né? Então você tem os nervos que vão fazer esse processo de ligação, tá? A célula nervosa é o neurônio, então ele vai ter uma especificidade diferente e ele vai conseguir conduzir corrente elétrica, né? Então é uma descarga elétrica que acontece no nosso pensamento mesmo. E ele está distribuído pelo corpo inteiro, né? Que é uma imagem, uma outra imagem de lâmina de neurônio, para vocês terem uma ideia. Essa região maior que aparece aqui na fotografia é o corpo celular, daí ela vai ter estruturas que são chamadas de dendritos e estruturas que são chamadas de axônios, né? E esses dendritos e esses axônios, eles fazem conexões. Então a nossa inteligência, na verdade, ela não tem claro que tem a ver, mas não necessariamente a quantidade de neurônio,
né? Então, você pode ter até menos neurônios que outra pessoa e ser mais inteligente. Porque o que vai fazer com que você seja inteligente ou não? São as conexões que você faz com esses neurônios. Então, a partir do momento que você está estudando, tá aprendendo um novo idioma, tocar um instrumento, você está criando conexões, né? E essas conexões vão te deixar mais inteligente. Então, quanto mais conexões entre neurônios você tiver, maior é teu raciocínio, maior é a tua inteligência, né? Então, tem mais a ver com conexões do que com quantidade. E os neurônios, ele tem uma característica de célula que ele divide muito pouco, né? Então, no primeiro ano a gente estudou sobre mitose, que as células se dividem, mas neurônios e células musculares dividem muito pouco. Então, a gente perde muito neurônio no decorrer da nossa vida e eles não se dividem. O que faz perder neurônio? Né? Às vezes, algumas doenças degenerativas, consumo excessivo de álcool, drogas, né, de um modo geral, algumas substâncias que podem afetar o funcionamento, né, alguns remédios ou hábitos de vida também, fazem com que você perca neurônios e eles não vão voltar. Tá? Então, cada vez a gente vai ficando com menos neurônios. Aqui é um desenho esquemático. Então, como eu falei, ó, aqui a gente tem corpo celular, que é onde está o núcleo. Ó, isso aqui é a região do núcleo. E do corpo celular saem essas ramificações aqui, ó, pequenininhas, que são os dendritos. Tá? Daí vem uma ramificação maior para cá, que é o axônio. E aqui no final você tem a terminação do axônio. Tá? Na região do axônio, pode acontecer de ter uma bainha de mielina, que é uma camada de gordura, que vai fazer com que o impulso elétrico passe mais rápido por essa região, porque ela não precisa percorrer todo o neurônio, né? Ela vai pulando nesses nós aqui, ó, esses nós de Javier. Então, vem o impulso, pula, 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 pula e chegou aqui, tá? E sempre o impulso nervoso tem um sentido único. Então, ele chega aqui pelo corpo celular, passa nessa região aqui e vai pro axônio. E daí, do final do axônio, vai estar conectado com outro neurônio aqui, que ele vai entrar pela região do dendrito. Então, a ordem do impulso nervoso sempre vai ser: chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular, vai pelo axônio, sai do axônio, conecta com o outro dendrito. Tá? Então, é sempre nesse sentido. Nunca acontece o inverso. E só tem bainha de mielina no axônio. Tá? Então, é só essa camadinha de gordura que vai ocorrer no axônio. Corpo celular não tem. Aqui a organização. Então, na estrutura do sistema nervoso central, os corpos celulares que não têm a bainha de mielina, eles ficam para a região externa, né? Então, você tem a substância cinzenta, essa região ali do corpo celular. Já as ramificações, como elas são brancas por causa da bainha de mielina, a gente chama ela de substância branca. Então, substância cinzenta são os corpos celulares. Substância branca é a região do axônio. E o nervo nada mais é do que um feixe de axônio, bem comprido. Então, o neurônio ele pode ser pequenininho, mas esse axônio pode até ter metro, né? Então, pode ter 1 metro, porque ele vai ser comprido e vai fazer essa conexão. No meio dessa fibra, pode acontecer de ter um gânglio nervoso, tá? Então, a informação vem até esse gânglio e depois continua. E ó, bainha de mielina. Então, essa parte é branca. Então, axônio, substância branca, corpo celular, substância cinzenta. Tá? Condução do impulso. Então, como eu falei lá quando eu mostrei o desenho, o impulso sempre vai do dendrito para o corpo celular, para o axônio, para a sinapse, para o dendrito. Ah, você não falou de sinapse. O que é sinapse? É a região entre 2 neurônios. Então, o axônio vem, fica bem pertinho do dendrito, mas não encosta. Então, você tem uma pequena abertura, digamos assim, um canalzinho que fica entre os 2 neurônios. Esse canalzinho é chamado de sinapse. Então, é nessa região que você vai ter essa passagem. E essa sinapse é importante porque o impulso, quando está passando pelo neurônio, ele é chamado de impulso elétrico, porque é a descarga elétrica que está passando. Quando ele chega na sinapse,
ele passa a ser um impulso químico, porque vai ser uma substância química que vai ser transportada. Por quê? Se estudam em física, para ter passagem do impulso elétrico tem que ter contato. Eu só tenho transmissão de impulso elétrico se tiver contato. Como o axônio está perto do dendrito, mas não está encostado, não tem passagem, né? Então tem que ser químico o processo de passagem. E a sinapse, né, ela vai ser essa parte química pelos neurotransmissores, tá? O que é um neurotransmissor? É uma substância química que vai ser um mediador. Então, existem vários neurotransmissores para cada situação. Você vai ter um. Então, ó, aqui você tem um neurônio pré-sináptico, quer dizer que é o axônio. Então, ó, final do axônio tá cheio de vesículas com neurotransmissor. Então, essas bolinhas aqui tá cheio desses neurotransmissores. Quando vem o choquinho, o impulso elétrico daqui de cima, né, tá vindo do neurônio azulzinho, chegou aqui. Quando esse impulso elétrico chega nessa parte, ele não vai conseguir passar, porque não está encostado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que essas vesículas que você tem aqui venham para a parte da membrana da sinapse e liberem o neurotransmissor. Então, ó, essas bolinhas que tem aqui é neurotransmissor. Então, esse neurotransmissor vem e encosta na membrana do neurônio pós-sináptico, que aqui você tem um dendrito do outro neurônio, que é o neurônio cor-de-rosa. Quando ele conecta esse neurotransmissor nessa membrana, tem a descarga elétrica. Então, ele é o start para ocorrer a descarga elétrica no neurônio pós-sináptico. E daí, o que vai acontecer com a sinapse? Volta a ser elétrica. Então, ó, eu tenho sinapse elétrica. Quando chega na região, né, o impulso nervoso, desculpa, elétrico. Quando chega na região da sinapse, vira químico. Então, é um impulso químico. Passou da sinapse, foi para outro neurônio, volta a ser elétrico. Então, sinapse elétrica, sinapse química, impulso elétrico, impulso químico e impulso elétrico de novo. Cada neurotransmissor tem uma função específica. Então, por exemplo, você tem lá a noradrenalina. A noradrenalina, normalmente é um neurotransmissor que é liberado em situações de estresse. Então, é quando você precisa se preparar para uma situação de perigo. Libera a noradrenalina. A acetilcolina, normalmente é um neurotransmissor de uma situação mais amena, né? Então, o estresse passou, estou dormindo, estou relaxado, libera a serotonina, a acetilcolina. Serotonina, o neurotransmissor do prazer. Então, quando você está feliz, está fazendo uma atividade física, está com o namorado, está comendo uma coisa gostosa, libera a serotonina, né? Que dá aquela sensação de prazer no nosso cérebro. Tem a dopamina, que também dá essa sensação, né, de tranquilidade. Então, cada neurotransmissor tem que ser liberado em uma determinada quantidade. Tem até uma postagem que eu fiz no Facebook, vou procurar para postar para vocês lá no Google Classroom, que fala sobre os desequilíbrios psicológicos e os neurotransmissores. Então, você tem ansiedade. Ai, meu Deus, agora, né? Tô com crise de ansiedade. Provavelmente, teus níveis de noradrenalina estão muito altos, né? Tá liberando demais, teu cérebro tá ficando muito estimulado. Quadros depressivos. Normalmente, a pessoa tem um nível de serotonina muito baixo, né? Então, acaba perdendo aquela sensação de prazer. Então, o funcionamento desse neurotransmissor tem muito a ver com questão psicológica, com doenças psicológicas, né? E cada neurotransmissor é liberado em uma determinada situação. Analgésicos, como que funciona, né? Então, você vai tomar lá o teu remedinho para dor de cabeça. Com o teu remédio para dor de cabeça que você está tomando, que vai passar pelo sistema digestório, vai saber que você está com dor de cabeça, né? Tipo, meu Deus, analgésico, por favor, resolva. Então, como que ele sabe? Né, ele vai atuar na sinapse. Então, cada remédio tem uma ação. Se você ler a bula dos medicamentos, vai estar dizendo aonde que ele vai estar atuando. Os analgésicos, ele vai atuar nessa sinapse. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses neurotransmissores daqui, ou vai inutilizar, ou ele vai grudar nesses receptores do neurônio pós-sináptico, o remédio gruda. Porque a dor de cabeça vai ser passada por impulsos. Né? Então, você vai estar mandando a informação da tua dor. Nossa, cérebro, tá doendo aqui, ó, tá incomodando. Se eu tomo um analgésico, ele gruda aqui. Então, a informação da dor,
Vai continuar, eu vou continuar com dor. Só que por que eu não vou perceber? Porque os meus neurotransmissores não vão passar a minha informação para o próximo neurônio. Então vai travar a minha comunicação. Né? Então ele não passa. Simplesmente a informação da dor fica aqui. Né? E ele vai estar atuando. A dor sumiu? Não. Por isso que você tem que procurar a causa. Né? Eles falam, analgésico é só paliativo. Você tem que saber o que é um problema de visão, é enxaqueca, é problema de estômago, o que está causando a tua dor de cabeça. Mas é assim que funciona a ação dos analgésicos. O impulso nervoso, então, como eu falei, ele tem natureza elétrica e natureza química. Elétrico quando está passando pelo neurônio e químico quando está na sinapse. Sais minerais são muito importantes nesse processo. Então, assim, o sódio e o potássio. Os dois atuam entrando e saindo, né, da estrutura do neurônio para fazer com que esse impulso elétrico passe. Então, você tem o axônio, quando está em repouso, que é esse potencial de repouso, e o axônio quando ele está estimulado. Quando o axônio está em repouso, você tem lá o potencial de repouso, dentro do neurônio, dentro da membrana, vai estar negativo. Né? Então, você tem um excesso de carga negativa internamente que fica lá em menos 70 milivolts. Já quando o neurônio está estimulado, ocorre o processo de bomba sódio-potássio. Lembra lá no primeiro ano, quando a gente viu o transporte ativo, que é aquele que gasta energia? O exemplo que eu passei para vocês foi esse, bomba de sódio-potássio. Então, para ocorrer a bomba, vai gastar energia, mas nessa bomba vai sair potássio e vai entrar sódio. Sódio é N+. Então, entra esse sódio, que tem carga positiva, vai fazer com que essa carga que estava menos 70 passe para mais 35. Essa passagem aqui a gente chama de potencial de ação, que é quando o neurônio está transmitindo o impulso. Aqui tem uma animação, né, um desenho, na verdade, mostrando, então, está aqui o neurônio, né? Quando eu tenho, ó, o impulso está chegando aqui, ó. Então, entra sódio, beleza, ficou positivo dentro e negativo fora. Só que já volta, ó, sai lá o potássio e aqui tá entrando sódio, tá vendo, ó? Ele vai passando. Então, toda vez que eu preciso que fique negativo, tem que entrar sódio. Daí depois, sai lá o potássio para conseguir reaver a negatividade daqui, tá? Acho que aqui tem uma animação, não, um gráfico. Então, ó, tá menos 70, quando ele não tá polarizado. Polarizou, tem o potencial de ação, foi lá para mais 35 ou 30, né? Desce, volta a menos 70, tá? Daí ele tá relaxado. Aqui a animaçãozinha, olha lá, ó. Então, aqui você tem o citoplasma do neurônio, então a parte interna, e aqui a parte externa. Então, ó, aqui dentro tá negativo, ó, tá vendo? Conforme vai entrando o sódio, ele vai ficando positivo, né? Então, ó, vejam lá. Ó, tá negativo, entrou, ficou positivo. Só que já vai voltando a ser negativo, então é só uma passagem mesmo. Então o impulso vai, passa, até chegar no outro neurônio, e depois ele vai voltando ao normal. Isso acontece com gasto de energia, né, porque ele está indo contra um gradiente de concentração. Aqui é mostrando a questão dos neurotransmissores, né? Então você tem, quando o neurotransmissor precisa, por exemplo, a musculatura, né? O músculo vai mexer, minha mão vai levantar. Para minha mão levantar, eu preciso movimentar o músculo. Então, como que vai acontecer essa ordem? Para sair do neurônio e chegar no meu músculo. Então, também vai ter uma região de sinapse aqui, ó. Só que quem vai estar influenciando aqui é o cálcio, né? Então, o cálcio, ele vai fazer com que esses neurotransmissores que estão aqui nessas vesículas consigam chegar nas proteínas, nos receptores da membrana muscular. Chegou, vai receber informação e vai saber o que é para fazer, né? E daí vai ter a ação que o meu músculo vai promover. Aí, ó, a sinapse química, o neurotransmissor, né? Aqui tem lá acetilcolina, adrenalina, dopamina, serotonina e ali a remoção, tá? Sistema nervoso central. Então, aqui a gente já viu um pouco do funcionamento
do sistema nervoso. Agora a gente vai ver as partes de cada estrutura do sistema. Então, o sistema nervoso central, já diz, é central, ele é o centro, é daqui que vai sair as informações principais. Então, você tem o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, que ele é dividido em bulbo, mesencéfalo e ponte, a medula espinal ou raquidiana. Em volta, tanto do encéfalo quanto da medula, nós temos as meninges, que tem lá pia mater, dura mater e aracnoide. E entre as meninges e o órgão, você tem o líquor ou líquido cefalorraquidiano, né, que ele vai ter uma importância de controle, né, de defesa na estrutura. Então, aqui está o desenho geral do encéfalo, então ele fica protegido pelo nosso crânio, então ele está toda nessa região da nossa cabeça aqui. Aqui é a parte de trás, então é o cerebelo aqui. Daí você tem o cérebro, para toda a parte aqui. Daí aqui você tem a ponte, o bulbo e o mesencéfalo, que é o tronco espinal, né, que vai ligar na medula. Aqui você tem lá a hipófise, que é a glândula mãe, que a gente vai ver na nossa próxima aula. E bem aqui no meio tem esse corpo caloso, hipotálamo e tálamo. Esse meinho, gente, é o nosso cérebro primitivo. Então, essa é uma herança que nós temos dos répteis, né? Então, é um cérebro reptiliano também que eles falam. E aqui é que está controlando o nosso sistema de defesa, né? Que eles falam que é de fuga ou luta. Então, quando a gente está pensando, usando o cérebro racional, que é o cérebro, né, mais desenvolvido, tá aqui as ações, né? Então, tá nessa parte do córtex, a gente tá agindo de uma maneira que consegue pensar, raciocinando, pensando, vendo consequência e tudo mais. Quando acontece alguma situação que a gente se sente em perigo, né? Tô brigando com alguém, comecei a discutir, comecei a brigar com a pessoa, tô numa situação de estresse, o nosso corpo, ele tem um sistema de defesa, ele pensa, putz, o que aconteceu? Deu cagada, né? O que eu vou fazer? Eu não posso pensar nisso, eu tenho que acionar o meu cérebro que vai fazer com que eu sobreviva. Então, em situações de perigo e estresse muito grande, a gente desliga o cérebro pensante e só fica com o nosso cérebro primitivo. Daí é quando as cagadas são feitas, né? Ao invés de você tentar raciocinar, pensar, dar uma resposta, o que acontece? Você xinga, parte para cima, briga, reclama, sai correndo. Por quê? É teu cérebro primitivo falando, saia daí, você tá em perigo. Ou então, vamos se defender, vamos brigar, a gente é pra brigar, vamos brigar. E o que acontece numa situação, né? Por exemplo, eu estudo um pouco sobre criação de filhos agora por causa do Vicente, né? Tem uma pesquisadora que fala muito que a gente tem um neurônio espelho, né? Então, o que ocorre? Quando eu desligo o meu cérebro pensante, né, ela comenta, ela até faz uma metáfora, que a gente abre a nossa caixinha, faz o quê? A gente desliga o cérebro pensante e liga esse daqui. A gente tem uma ação instintiva, que é como a gente se defende. Então, por exemplo, ele começa a aprontar. O que eu faço? Eu desligo o meu cérebro pensante, né? E começo a gritar com ele. Quando ele percebe a minha ação, ele desliga o cérebro pensante dele e começa a agir de uma maneira primitiva. E daí nós ficamos naquele bate-boca, igual numa briga. Você provoca alguém, a pessoa provoca você e assim vai. Se alguém te provoca e você continua com o teu cérebro pensante ativo, você não vai cair na provocação. Você vai ter raciocínio, você vai pensar nas consequências e tudo mais. Mas isso é treino, né? Não é fácil a gente manter o nosso cérebro pensante ativo, enquanto o nosso cérebro primitivo quer nos defender. Que é uma coisa interessante também. Nós tem um leão. Nossa, será que eu devo correr? Ou será que não? Né? Nessa hora você já tinha que estar, quem que vai fazer você correr? Teu cérebro primitivo. Né? Então aqui as meninges, que são essas membranas que você tem aqui, em volta do cérebro e da medula também, que elas protegem. Né? A meningite é uma inflamação, uma infecção que dá aqui, nessa região. Então, a bactéria da meningite, o Neisseria meningitidis, fica aqui, nessa região, e acaba causando infecção e tudo mais, que pode levar a óbito da criança ou do adulto, né? Aqui em cirurgias, eles têm que abrir, né? Então, eles têm que tirar,
porque eles cortam o cérebro, né? O cérebro não, desculpa, o crânio. Eles cortam o crânio, tiram um pedaço da calota, daí vai abrir essas meninges aqui com grampinhos, igual tá nessa fotinha aqui, e fazem o processo da cirurgia. Depois fecha e coloca de novo a calota craniana, né? Da onde foi. O cérebro, então, é a parte maior do nosso sistema, né? Ele vai ter uma parte externa, que é de substância cinzenta, que tem corpo celular, e a parte interna é uma substância branca, porque tem axônios, tá? Ele vai ser a sede do raciocínio, da consciência, da memória, da fala, dos sentidos, do controle motor, dos instintos e das emoções, tá? Então, como eu falei, cada região do cérebro tem uma função. Aqui tem uma imagem mais ou menos dividindo isso. Então, você tem aqui, ó, visão, nessa parte posterior, né, perto da nuca, em cima do cerebelo. Daí aqui você tem as áreas sensoriais, aqui, área motora, voluntária. Opa, mas eu com o negocinho aqui tá difícil, ó. Então, áreas sensoriais, área motora. Aqui você tem a área frontal, né, essa região aqui que é do pensamento. Área da broca aqui, que é a parte motora, embaixo. Daí aqui pra baixo a gente tem o bulbo e a ponte, né, que fazem o processo de respiração e batimento cardíaco, e o cerebelo, que é equilíbrio, que não faz parte do cérebro, tá? Então, cerebelo, ponte e bulbo não fazem parte do cérebro. Aqui mostrando mais uma vez esse nosso cérebro primitivo, né, ó, então ele fica aqui, ó, tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala aqui no meio, então tudo meio aqui a gente diz que é cérebro primitivo, né, que controla os nossos instintos de sobrevivência principalmente, né? O cerebelo, então como naquela imagem mostrava, ele fica na nuca e ele vai controlar o equilíbrio, né, o equilíbrio corporal. A gente percebe se a gente está em pé, se está deitado, com a ação do cerebelo e do labirinto que está na orelha, né, que ele vai fazer esse controle de percepção. O álcool, ele tem uma ação bem rápida sobre o cerebelo. Então, por isso que a pessoa que ingere muita bebida alcoólica, tá com um nível alcoólico muito alto, perde a noção de você conseguir, por exemplo, andar numa linha reta ou fazer o 4, né? Porque essa região do equilíbrio está afetada. A substância cinzenta é por fora e a substância branca é por dentro. Então, corpo celular para fora, axônio para dentro. O tronco cerebral, então é aquela região aqui, ó, que você tem, né, que fica aqui no meio, ó, o cerebelo tá aqui atrás, o tronco cerebral tá aqui. Ele vai, então, ser dividido, então você tem aqui a ponte, bulbo e a estrutura do mesencéfalo. Então, a ponte, ela vai fazer o reflexo emocional, riso, choro, né, controlado ali. O bulbo, a gente já viu lá no sistema respiratório, porque ele faz o controle da respiração. Lembram lá que eu comentei com vocês do pH sanguíneo, que quando chega nessa região, o bulbo percebe se está muito ácido ou não, vai fazer respirar mais rápido, consequentemente também precisa de batimento cardíaco mais rápido. Então, ele é controlado nessa região ali. Aí também controla a pressão arterial, se você precisa ter uma vasodilatação ou não, ou uma vasoconstrição. Aí a substância branca é por fora e a cinzenta é por dentro. Então, aqui já mudou. Então, axônio fica para fora e corpo celular fica para dentro, tá? A participação especial do Vicente. Dê tchau lá, filha. Ó lá. Tchau. Tchau, né? Agora vai lá com o papai. Depois disso, né, já conecta com a região da medula, tá? Em seguida. Vicente, por favor, fala com o papai, tá bom? A medula espinal, ela vai ligar o cérebro com o cerebelo, né, ela vai fazer essa conexão. Então, a informação vai sair da estrutura do cérebro, ou da ponta, do bulbo, de onde ela tem que sair, vai descer pela medula espinal, e daí ela vai ser direcionada para nervos, que são os nervos espinais. Aqui também, a substância branca fica por fora, e a substância cinzenta fica por dentro, tá? Ela também vai ser o controle de reflexo, o ato reflexo. Então, quando você tem lá o médico batendo com o martelinho no joelho, ou você mesmo batendo com o martelinho e sobe, é um reflexo. Então, quem controlou não foi teu cérebro, foi
a medula. Quando você encosta em alguma coisa quente, numa chapa quente, encostei, vai queimar, claro, e você vai tirar teu braço, vai tirar tua mão. Quem vai fazer você tirar a sua mão não é teu cérebro, é tua medula, né? Então é um reflexo isso, é um ato reflexo. Aqui a questão da medula, né? Então ela fica aqui conectada, ó. Então ela sai do cérebro, aqui tem o ponto, a bulbo desce a medula, vem aqui, e aqui a gente tem os nervos que vão ser direcionados. A medula, ela fica dentro das vértebras, né, da coluna vertebral. Então aqui tá a vértebra e aqui você tem a medula, ó, substância branca por fora, substância cinzenta por dentro. Da medula saem os nervos, que eles vêm por esses buraquinhos que você tem aqui, ó, na lateral da coluna, tá? E esse nervo direciona pro corpo. Esses nervos farão parte do sistema nervoso periférico, né, que vai transportar essa informação para o resto do corpo. Então, você tem os nervos cranianos, que saem dessa região do pescoço aqui e vão em direção ao crânio, né? Então, são 12 pares de nervos cranianos. Eles vão controlar os órgãos do sentido, a face e o pescoço, tá? Então, qualquer movimento que você tem na região da cabeça é por causa desses 12 pares de nervos cranianos. Aqui tem uma divisão, eu não consigo ver direitinho, mas ó, cada nervo craniano controla uma coisa. Então, você tem lá que controla o movimento da lateral do olho, aqui é o movimento dos músculos da face, aqui o movimento mais da parte externa, né, do rosto. Aqui ele vai fazer controle dos órgãos, nessa parte aqui você tem lá da deglutição, aqui também é da mastigação, esse aqui eu acho que é esse músculo do pescoço, aqui a parte da audição, o músculo da face, dos olhos, a visão e aqui o olfato, tá? Então cada nervo vai controlar uma dessas regiões. E os nervos raquidianos, eles saem são 31 pares, eles saem da parte da medula, né, do lado, e ramificam para o corpo. Então, você tem 31 pares também fazendo o controle. Esses nervos, eles são divididos em sistema nervoso autônomo, né, que é aquele que independe da nossa vontade. Então, a gente não manda neles. Então, você tem quem que vai controlar? O hipotálamo, o tronco cerebral e a medula. Né, vai ser algo que você vai fazer e não vai conseguir controlar. É teu instinto, é para tua sobrevivência. Então, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Gente, isso aqui, a Federal teve uns 3 anos que cobrou. Tá? Então, dá uma olhadinha com carinho, pegue bem certinho, tira as dúvidas para não ficar nada complicado, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele sai da região torácica e lombar. Tá? Então, é esse pedacinho que você tem ali, sistema nervoso simpático. Ele vai ter 2 cadeias, direita e esquerda, né, que vão para o corpo, e você vai ter como principal neurotransmissor a noradrenalina, tá? Macete, sistema nervoso simpático te prepara pro perigo, tá? Tem uma situação de perigo, noradrenalina, sistema nervoso simpático, tá? Já quando o perigo foi embora, passou, quem vai controlar é o sistema nervoso parasimpático, né? Que ele vai ser da região craniana ali, né? E a região do sacro, que é o finalzinho. Então, o neurotransmissor, a gente fala que é a acetilcolina. Então, situação de perigo, noradrenalina, sistema nervoso simpático. Situação relaxada, acetilcolina, sistema nervoso parasimpático, beleza? Então, olha lá a divisão. Então, aqui você tem os 2 ramos, né? Então, sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso simpático. Nossa, quanta coisa! O que um faz, o outro desfaz. Eu acho mais fácil vocês lembrarem de uma situação de perigo, né? Então, por exemplo, tô com um urso na minha frente, né? Tô numa situação de perigo. O que tem que acontecer com o meu corpo para eu sobreviver, né? Eu tenho que correr. Eu tenho que correr muito, né? E para que eu consiga correr muito, eu tenho que enxergar muito bem para onde eu tô correndo. Então, o que vai acontecer com o meu olho? Dilata a minha pupila, entrar mais luz para eu enxergar melhor. Eu não preciso do sistema digestório quando eu estou correndo, né? Então, inibe a salivação. Os brônquios
eu preciso respirar, eu preciso de oxigênio, porque eu preciso correr, né? Então, o que vai acontecer? Relaxa o brônquio, estimula a respiração, né? Para que eu consiga respirar bastante, porque eu preciso de oxigênio. Além disso, além de acelerar a minha respiração, tem que acelerar o meu batimento cardíaco. Porque quem que vai levar esse oxigênio que eu captei a mais? O sangue. Então, na situação de perigo, dilata a pupila, inibe o sistema digestório, acelera a respiração, acelera o batimento cardíaco, né? Por isso que o nosso coração dispara quando a gente se assusta, por exemplo, né? Liberação de glicose pelo fígado. Por que precisa liberar glicose? Para gerar energia. Lembra lá do primeiro ano, respiração celular? Oxigênio, glicose, para gerar ATP. Então, eu preciso ter glicose. Então, lá no fígado, ele vai fazer com que o glicogênio vire glicose, para gerar energia para que eu consiga fugir do meu urso, né? Ele vai promover relaxamento da bexiga, porque a última coisa que eu preciso é fazer xixi na calça, né? E promover a ejaculação, daí a gente não precisa lembrar tanto. Daqui, tudo isso o sistema simpático faz. Como que eu vou lembrar do sistema parasimpático? O contrário. Se o simpático dilata a pupila, o parasimpático o contrário. Se aqui inibe, lá estimula. Se aqui relaxa, lá reduz o batimento cardíaco, reduz a respiração, estimula a atividade do estômago, estimula a vesícula biliar, para ser o processo de digestão, contrai a bexiga e promove a ejaculação, tá? Com relação ao sistema cardiovascular, né, sistema circulatório, tem uma situação de perigo. Normalmente, o sangue é direcionado para a parte interna do nosso corpo, que é onde tem os órgãos principais, pulmão, coração e tudo mais. Então, as extremidades, a pele, não precisa de sangue nesse momento. Então, o que acontece com o sangue da pele, na parte superficial, vai para a parte interna. Por isso que a gente fica branco. Nossa, ficou branco de medo. Por isso, o sangue saiu da periferia e foi para a parte interna. Tá? Reflexo, como eu comentei com vocês, é um ato involuntário. Nosso cérebro fica sabendo depois, né? Então, na brincadeirinha lá do médico, se você sentar na cadeira e bater no joelho, tua perna levanta. Então, o cérebro vai saber que tua perna levantou quando? Quando você olhou e ela levantou, né? Então, ele fica sabendo depois, tá? Então, você tem um neurônio que é aferente, que é o neurônio que vai sentir a paulada do médico, o centro nervoso, que no caso é a medula, e o neurônio eferente, que vai mandar eu levantar a perna, né? Que vai fazer a ação, tá? O que é um reflexo? A tosse é um reflexo, então quando a gente se afoga, começa a tossir, é um reflexo, você não consegue controlar. Ah, coloquei uma coisa quente na boca, a tendência é tentar cuspir, é um reflexo. O martelinho aqui do médico, reflexo. Tirar a mão de uma coisa quente, reflexo. Então não é o cérebro que manda, quem manda é a medula. Aqui você tem o reflexo simples, então ó, tem o neurônio aferente, né, sentiu, percebeu, foi pro centro nervoso, já gerou a resposta, volta pelo neurônio eferente até gerar um músculo, que ele vai levantar a perna, tá? Isso é um reflexo simples. Um reflexo complexo é que eu tenho um neurônio associando os dois dentro do órgão, né? Então, esse neurônio associativo, ele vai fazer a conexão. Então, chega a informação do órgão receptor, vem pelo neurônio aferente, que é o sensitivo, vai para o sistema nervoso, gerou a resposta, passa para o neurônio associativo, desse neurônio associativo vai para o neurônio eferente. E depois para o órgão efetor, que é o músculo ou a glândula que vai promover a ação. Tá? Quem que é centro nervoso? A medula e o tronco. Né? Então, essa região que fica ali do pescocinho para baixo é órgão de centro nervoso. Então, o cérebro fica sabendo só depois. Né? Aqui, ó, com o neurônio associativo. Então, aqui tá o neurônio sensitivo, né? Veio a informação, chegou lá na minha medula falou, tira esse dedo, queimando. Daí passa essa informação para esse neurônio associativo, que tá aqui, vai pro neurônio eferente ao motor, até aqui. O que vai acontecer com o músculo do dedo? Vai tirar. Então, aqui vai atuar no músculo, tá? Ó, veio e foi no músculo para tirar. Esse controle aqui, ó. Veio no músculo para tirar, tá? Aqui, ele vai lá no dedo, ó. Sentiu, veio a informação, pra cá, vai pro músculo, que é o órgão motor que vai
executação, tá? Um outro exemplo do martelinho, ó, bateu, aqui você vem a informação, vai lá na medula, tem o neurônio conector aqui, ó, associativo, volta no músculo da coxa para que ele levante a minha perna, beleza? Mais um exemplo, ó, apertei o dedo, né, num prego, pisei num prego, tô levando um apertão, apertei na porta, vem o neurônio sensitivo, levou a informação para minha medula, ela falou, tire o pé que tá apertando. Daí vem essa ordem pra cá, volta, vai lá no músculo para que eu levante o órgão que está sofrendo aquela pressão excessiva, tá? Reflexo, o cérebro só fica sabendo depois, beleza? Terminamos. Eu sei que tem bastante gente com dúvidas, né, curiosidades sobre o sistema nervoso. Infelizmente eu não vou conseguir saber quais elas são, né, de cabeça aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, podem perguntar, que eu vou estar, né, respondendo na medida do possível, beleza? Qualquer dúvida, então, por favor, mandem a mensaginha. Essa aula ficou comprida, hoje deu 40 minutos. Vou ver se eu consigo gravar as outras que faltam para já enviar, tudo bem? Tchau, boa noite